está vivendo hoje, pessoal, a era das espodópteras. Então, assim, quem se lembra, quem esteve no campo aí nos anos 2000, a intensidade muito grande da lagarta da soja, né, da Anticarce. Fato, né, Gerson? Acho que quem estava no campo aí lembra, nesse momento aí eram feitas 5 aplicações para um manejo de lagartas. Então, assim, o produtor, ele pensava muito e entrava como que ele poderia ser efetivo contra a lagarta da soja. Depois a gente teve a era da falsa medideira. Então, assim, a falsa medideira dominou o ambiente, principalmente de soja, aí, também tirando o sono do agricultor. 2012, 2013, a gente teve, né, a chegada da Helicoverpa no ambiente brasileiro, né, que aí realmente foi uma lagarta que tirou o sono, teve grandes prejuízos aí em soja, milho, algodão. E, em falar com o crescimento da biotecnologia, essas lagartas, né, de certa forma, perderam importância, e a partir de 2015 e 2016 a gente viu quem ocupou esse espaço muito forte foram as espodópteras, né, o complexo de espodópteras, e a gente viu muito grande essa retomada das espodópteras, né, ocuparam esse ambiente em que a biotecnologia entregou um melhor controle para a Helicoverpa, para a falsa medideira, e a gente viu a consolidação das espodópteras nessas últimas safras. E por isso a gente vem falando que a grande preocupação hoje do agricultor nessas 3 culturas, né? Claro que ainda tem a preocupação com a Helicoverpa muito forte, preocupação com a falsa medideira, né? A gente está vendo essa situação em algumas regiões, mas a grande preocupação hoje a gente chama a era das espodópteras, porque elas realmente estão dominando aí o ambiente produtivo. Conectando ainda com o que a gente está vendo em termos de infestação e de intensidade, eu queria trazer até aqui alguns dados interessantes em relação ao mercado de lagartas em soja, milho e algodão. É um mercado, Gerson, quando a gente traçou essa linha, esse paralelo, para a gente ter ideia, é um mercado que, em termos de investimento pelo produtor, ele cresceu 50% nas últimas 2 safras, segundo algumas pesquisas. Então, assim, é um mercado que ele vem realmente ganhando uma relevância novamente em relação à atenção do produtor, ao nível de investimento do produtor. Para vocês terem ideia, Leandro, na soja, a gente teve, né, 5 aplicações lá nos anos 2000 e com o advento da biotecnologia em soja, esse nível de aplicação, ele chegou a 1 aplicação, e hoje a gente já está vendo regiões aí com 3 aplicações para controlar lagarta. Então, o mercado que ele vem crescendo, vem gerando preocupação no milho também. Da mesma forma, o produtor está fazendo mais aplicações, então algumas regiões com 5, 6, 7 aplicações. Da mesma forma, em algodão, também a gente vê uma crescente muito grande. Então, é um mercado que ele está realmente se transformando e o ponto-chave realmente é esse olhar, né, em questão do monitoramento, algo que vocês falaram, né, para ter esse cuidado, ter esse critério e adotar as estratégias mais adequadas para cada situação. Como que você está vendo o monitoramento? O pessoal tem feito monitoramento? Realmente tem aparecido essa preocupação realmente com as lagartas e com as espodópteras? Bom, Leandro, monitoramento é o nosso grande gargalo no Brasil. Sem sombra de dúvida, há uma falta de monitoramento. É um problema que, como eu comentei, por exemplo, a dinâmica ela vem mudando ano após ano. E há cada vez uma necessidade de você intensificar isso. Só que o monitoramento, nós temos fatores que vão além talvez da mão do produtor ali, que mesmo é uma falta de pessoas. O Brasil é um país continental, é muita gente, é muita área. Há uma necessidade tremenda de uma grande quantidade de pessoas para estar fazendo isso. E aí é um ponto que, o que acontece? É um gargalo. É um gargalo porque muitas horas, muitos momentos, às vezes as ferramentas acabam não entregando um bom controle por uma premissa básica de manejo integrado de pragas, que é o monitoramento.
Então, é um ponto importante que sempre precisamos estar falando, estar fazendo com o produtor esse approach melhor ali para que a gente consiga melhorar, sem sombra de dúvida, o nosso controle, o nosso manejo. Quando a gente analisa o que nós tivemos no passado, a gente tinha lá, você comentou da lagarta da soja, é um bom exemplo. Se nós pegarmos os níveis de controle de uma praga dessa antigamente, nós estávamos falando de 10, 20 lagartas por metro para entrar aplicando. E aí hoje nós estamos numa nova era. Essa era das espodópteras é uma era em que uma praga com uma lagarta ela pode me gerar prejuízo de 100%. Por diferenças de comportamento, com hábito de rosca, tudo bem, é uma boa desfolhadora também. Quando a gente pega, nós estamos falando de espodóptera, mas a gente tem um complexo, nós temos eridânia, a cosmioides, a álbula que vem crescendo no nortão do Mato Grosso, que é um bom exemplo. Nós temos que dar um exemplo que o estado do Mato Grosso é o maior estado produtor no Brasil. E aí, se nós pegarmos, essa praga, ela também tem aquele dano direto. Então, algumas lavouras aí, já pelo Brasil, já estão em estádio mais avançado e que essa praga, às vezes, uma lagarta ali por metro está me derrubando 15 páginas de soja. Que isso pode me comprometer, às vezes, de 2 até 6 sacos. Então, esse é um bom exemplo. E sem contar, quando a gente analisa culturas, por exemplo, como o algodoeiro. O algodão, gente, é uma problemática enorme. E aí nós comentamos a problemática da biotecnologia, custo, tudo. Cara, mais a espodóptera, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de uma praga, de uma cultura em que ela há uma necessidade de planejamento. Imagine como que fica para um grande grupo, que o algodão é uma cultura que grandes grupos são grandes players, né? Como que fura um planejamento, como é que fica isso daí? Traz toda uma problemática para você trabalhar. E há também um entendimento seguinte, essa complexidade, a praga, nós temos maiores infestações crescentes ano após ano. Gente, e se ocorrer, nós tivemos um bom exemplo que foi a helicoverpa. Em safra 12, 13, até a Ana Maria Braga estava falando de helicoverpa. E aí, assim, o preço do tomate está caro por causa de uma lagarta que está ocorrendo. Até ela estava virando especialista. Cara, mas... Então, assim, é um ponto importante porque... Imaginemos que nós vamos ter um surto maior e tal. Nesse cenário, a indústria consegue atender? Nós já tivemos um bom exemplo. A pandemia foi o último. Então, assim, são pontos importantes que a gente traz para que o produtor faça uma melhor reflexão, o técnico também, que vão fazer muita diferença no manejo. Vão fazer muita diferença. Então, aquilo que nós falamos de planejamento é muito importante. Isso precisa entender bem, porque nós estamos trabalhando com uma praga um pouco diferente. É diferente. É diferente. E há uma necessidade de nós entendermos isso e trabalhar diferente. E aí, até fazer uma pergunta, Gemerson. Você tem esse sentimento de que o produtor, até então, em virtude do histórico, ele está muito mais tranquilo com, por exemplo, com o manejo de lagarta? Ele veio num histórico que realmente a biotecnologia estava funcionando e ele, como o Pedrão trouxe, da mão para a boca, né? A lagarta talvez ele precisa ver a bichinha comendo para depois tomar ação, né? E é por isso que eu trago essa pergunta do planejamento. Você vê que o produtor está preparado para isso hoje, nas suas andanças por aí? É um problema porque a gente percebe que pelo Brasil afora ele não está preparado. Tanto o produtor como técnicos, nós temos erros de monitoramento, às vezes, numa identificação, gente. E aí, quando a gente olha a identificação, a questão de o que é uma lagarta pequena, é um erro muito comum. Por incrível que pareça, ainda nós temos. E olha, tem curso de agronomia aí pelo Brasil inteiro, tem técnicos, gente, mas, por incrível que pareça, há uma falta ainda desse tipo de informação, um erro. E você comentou, e um ponto importante, lagarta, pessoal, se não for para o campo, se não olhar, tá tudo tranquilo, não tem lagarta. Não, tem lagarta. A gente vem andando pelo Brasil, nesses últimos dias a gente pôde rodar um estado do Mato Grosso, também parte do Goiás, 2 estados bons, além do Mato Grosso Sul, que é a minha região de atuação principal. Gente, tem lagarta, é só o produtor ir para o campo e aí entender um pouco melhor, porque nós estamos numa nova era, é diferente.
é um ponto muito importante que você traçou todo um histórico com relação a isto. Essa era, nós estamos na era das spodobras, que foi um ponto muito importante que você comentou, mas essa era ela também vem sofrendo modificações. Modificações essa com relação ao sistema de produção, modificações com relação à biotecnologia e mesmo modificações com relação às ferramentas que nós temos de controle. As estratégias que cada vez são mais importantes, esse planejamento que o produtor tenha para poder melhor passar por esse problema aí que nós temos à vista. Spodoptera, o nosso sistema de produção, ele mudou ao longo dos anos. Então, assim, Spodoptera é uma praga polífera, uma praga com toda a tropicalidade brasileira. Então, bem aclimatada a todo o Brasil afora, e então a gente sempre vai perceber. E interessante quando você mostra esses dados ali, ó, como é crescente essa população. Nós tínhamos um pico, você até a hora comentou um pouco, nós sempre tivemos um pico de populações maiores ali no mês de dezembro. Só que assim, nos últimos monitoramentos, em função dessas mudanças no sistema de produção, mudanças essas, como milho tiguera, plantas daninhas, se nós pegamos aí, ó, um amargoso apareceu, a gente agora está com o pé de galinha, que é muito bom, é um bom alimento, um ótimo hospedeiro alternativo ali para essa praga. E se a gente olhar, a gente comentou anteriormente com relação ao El Niño, gente, nós vamos ter, por biologia da praga, vamos acelerar esse ciclo. Então, uma praga que pode ocorrer lá com 30 dias, ela vem para talvez um ciclo de 23, 25 dias ali. Então, antecipa. Leandro, isso daí é mais praga. O sistema de produção mudou, então está tudo muito favorável para ela e algumas lavouras ainda estão na fase inicial. Então tem muita coisa para acontecer que o produtor precisa estar um pouco mais atento, como também todos os técnicos. Então, toda aquela premissa de monitoramento, sem sombra de dúvida, hoje é muito importante para a gente conseguir passar um pouco mais por esse desafio que está aí à frente. E esse desafio ainda para um ano como esse, de estresse hídricos, veranicos, uma semana, 10, 15 dias ali sem chuva, gente, vai dar lagarta. Nós precisamos estar junto. Agora, precisamos estar junto com o produtor e no campo. E quando a gente analisa entre as spodópteras, a Frugiperda é a espécie predominante em quase todo o Brasil. E aí esta praga, por adaptação, então polifagia, a gente observa a soja, a principal cultura, né? E aí, precisamos estar atentos com relação às características. Você pega uma lagarta, já na fase inicial você vai observar 4 pontos ali ao final dela, no aspecto de um quadrado, nós temos o Y na cabeça. Agora, por que diferenciar? Porque as estratégias são diferentes. E quando a gente analisa, por exemplo, nós temos alguns inseticidas no mercado, um dos inseticidas líderes, ele tem uma diferença com relação ao controle, com relação às espécies. Por exemplo, eu pego uma eridânia. Inicialmente eu tenho uma lagarta ali, todas as spodópteras normalmente de cabeça preta, então nessa fase, mas ela tem 4 pontos em cima do terceiro par de pernas. Isso daí serve para me identificar uma spodóptera eridânia, que é uma boa desfolhadora. Beleza, ela desfolha. Já a Frugiperda, além de desfolha, hábito de rosca, vagem. Então, assim, dependendo da fase que eu tenho na minha cultura, eu tenho que estar observando um pouco mais. Eridânia, não, vai me levar uma desfolha um pouco mais intensa. E aí, beleza, essa identificação, essa correta identificação serve um melhor posicionamento de toda e qualquer ferramenta. Isso é muito importante. Ponto de dor hoje pelo Brasil afora é a questão de identificação, principalmente de estádio de lagarta, que é uma lagarta pequena. Que, independente da espécie, independente da ferramenta, o produtor, o técnico, precisa aplicar com lagarta pequena. Esse é o nosso grande gargalo, onde nós podemos avançar um pouco mais. E, sem sombra de dúvida, isso é informação. Precisamos sempre estar levando informação para o campo. Então, hoje, se nós pegarmos, por exemplo, uma lagarta de primeiro, segundo instar, aonde nós temos a maior eficiência de toda e qualquer ferramenta, eu estou falando de uma lagarta de até 7 milímetros. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, a lagarta pequena, 1 centímetro, gente, a lagarta já está chegando também no terceiro instar. Mas passou disso,
Gente, toda e qualquer ferramenta, independente de empresa, produto, inseticida, a gente tem uma piora, uma diminuição na eficiência. Então, isso é muito importante da gente comentar. Nós estamos aí com uma praga com alto potencial destrutivo, mas também reprodutivo. Uma praga de ciclo rápido, vai gerar uma grande quantidade de vidas. Se nós pegarmos uma frugiperda, 400, 500, 1.000 ovos, pode ocorrer. E aí, gente, nós temos o processo de seleção. Então, assim, isso a gente já percebe com relação à biotecnologia, né? Então, as ferramentas, a biotecnologia veio para o Brasil. O principal exemplo é o milho. Então, o quanto nós aumentamos na produtividade brasileira. Nós mudamos de verão para safrinha, segunda safra, o nosso milho, e a produtividade ainda aumentou. Então, assim, biotecnologia ajudou. No entanto, a gente viu a biotecnologia perder, né? Então, os problemas de resistência, tudo, questão que, às vezes, alguns fatores a gente não conseguiu implementar muito bem no Brasil, que é questão de refúgio, mas, beleza, e os químicos? Os químicos, daí, então, eu preciso entender, você comentou, entender essas ferramentas, e aí o seguinte, eu tenho ferramentas e ferramentas, como comentamos anteriormente. Eu sei que esta lagarta aqui, ela tem uma melhor eficiência. Nessa daqui já diminui. Então, assim, nós temos daí algumas ferramentas que apresentam um caráter, são mais amplas com relação a esse espectro. E aí consegue atingir e matar um pouco mais dessas espécies, além de outras pragas, que também hoje é muito importante. Então, cada vez mais nós estamos precisando extrair ao máximo de eficiência dessas ferramentas e olhando todo o espectro de pragas. Então, olhando, lógico que com relação à especificidade, mas também a questão de que, eu tenho algo a mais. Nós estamos hoje vendo pragas secundárias. Uma praga que chegou no cerrado, nesta safra, lógico, pode ser que a safra que vem, questão da mudança de El Niño, mas o trips. O trips chegou no Brasil uma grande realidade. E aí nós precisamos entender que é o seguinte, às vezes eu tenho uma ferramenta que consegue me entregar algo a mais, isso me ajuda dentro do sistema. Então esse é um ponto importante. E aí, a utilização dessas ferramentas, apesar de nós termos assim boas eficiências de modo geral, alguns inseticidas, mas se a gente continuar utilizando eles demasiadamente, nós vamos ter o quê? O processo de resistência. E esse é o grande ponto, Pedrão. E aí o processo de resistência, se eu não souber trabalhar isso no Brasil, pode ter certeza, nós vamos queimar toda e qualquer estratégia. Não existe, gente, qualquer estratégia que consiga vencer, assim, essa guerra. Então, é um ponto importante, é um ponto a gente analisar. A resistência está aí e o produtor precisa entender isso e precisa entender quais as estratégias a ser tomadas, a questão de rotação, entender biologia da praga, janelas de aplicações, e aí, com isto, nós temos uma disponibilidade de várias ferramentas no mercado, com isso poder jogar melhor ali esse jogo, que é um ponto importante. Olhando uma das ferramentas, a gente desenvolveu e lançamos no mercado recentemente uma bela ferramenta para o manejo de todas as espodóteras. Acho que conecta muito forte com o que o Gemerson trouxe, Leandro, que nem sempre o produtor consegue diferenciar a campo qual espodótera está ocorrendo. Em algumas situações ocorre simultaneamente uma espodótera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, né? A gente fala muito de espodótera, mas a espodótera frugiperda é a lagarta do cartucho. Pensando em soja, ela pode estar ocorrendo junto com a eridânia, pode estar ocorrendo junto com a cosmioides. A gente já viu áreas em que eu tenho uma cosmioides comendo folha e uma frugiperda comendo vagem. Então, a importância de ter uma ferramenta que controla com eficiência todas as espodóteras. E a gente trouxe para o mercado o estivo. O estivo é uma ferramenta, né, um produto que ele tem essa capacidade de ter efetividade em todas as espodóteras, além, né, dele ter um auxílio no manejo de ácaro, de trips, mas queria entender de você, Gemerson, se você já teve experiência, qual a sua experiência com
com o estivo nesse ambiente na era das spodopteras? O estivo, ele já vamos falar assim, já é um produto na linha dos produtos premiums ali, e que ele joga melhor principalmente o manejo de resistência, além da questão do amplo, né, espectro ali com relação a esse mercado de spodoptera que nós temos. Então, assim, uma ferramenta importante dentro do manejo e que hoje também nós estamos buscando trabalhar outras pragas que nós comentamos anteriormente, daquela necessidade de você explorar cada vez mais o potencial que toda e qualquer ferramenta tem em cima de pragas secundárias que estão virando pragas primárias. Tríplice é um ponto, né? Nós temos ácaro, que também vem ocorrendo na cultura da soja. Então, é um produto que, se nós olharmos já dentro do manejo de resistência, já é uma mistura, então já é um avanço de quando a gente analisa o grupo químico isoladamente. Então, esse é um ponto importante. E é uma molécula, se nós pegarmos as moléculas, nós temos aí um efeito sinérgico que, promovido também pela formulação aí que a Syngenta fez, que faz uma diferença ali no campo. Olhando pelo aspecto de manejo de resistência e principalmente um espectro ali, uma amplexidade maior ali no controle de outras pragas, além da questão das lagartas, que quando se nós utilizarmos ali, olhando as spodopteras, a gente consegue atingir todas as espécies ali que nós temos. Então, esse é um ponto importante. Agora, o que nós precisamos é estar monitorando. O que nós estamos falando é que tem lagarta e há uma necessidade, talvez, do técnico, junto com o produtor, estar observando um pouco mais ali no campo. E é isso, pessoal. O Jamerson é conhecimento puro, o Jamerson é sabedoria, é aprendizado. Então, assim, esse foi o nosso objetivo aqui com esse momento, né, na era das spodopteras, de trazer informações pertinentes para todos vocês que estão no campo, né? Enfim, avaliando, monitorando. Então, esse é o grande nosso objetivo e trazer essa ferramenta, né? A ferramenta do estivo também, que é uma conveniência muito grande aí para o agricultor manejar todas as spodopteras. Então, deixa aqui o muito obrigado e boa safra, que a gente tenha sucesso aí no monitoramento, tenha sucesso no manejo das lagartas. Grande abraço e nos vemos em breve. E curta aí o podcast, compartilhe com todos, vamos fazer chegar aí em todos os ambientes esse momento muito rico aqui que a gente teve com o Jamerson.